Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Evode a Mais, né? Glória a Deus por Glória isso. A Deus. E nós iremos até as 21 horas e 30 minutos, se assim Deus o permitir, se assim for a vontade dele. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar graça, venha nos dar sabedoria. Essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a fazer esse programa. A doutora Cida está aqui para continuar essa segunda gravação dela numa série de 3 etapas. No programa passado, na sexta-feira passada, ficou faltando ela finalizar a parte da Lei Maria da Penha. E hoje nós vamos estar finalizando sobre a Lei Maria da Penha. E nós já iremos estar entrando sobre abuso infantil. Doutora Cida, a senhora já pode estar dando uma pincelada aí também. Ok, boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa noite você que vai nos ver agora. Para quem vai nos ver depois, eu espero que mais esse apanhado de informações seja útil para você que vai assistir. Maravilha, é isso aí. Você não pode perder. Fica com a gente, faça perguntas. E aqui já vai a primeira pergunta sobre a Lei Maria da Penha. E, na verdade, vai ser 4 perguntas numa pancada só. E a doutora Cida vai ficar aí à vontade para poder responder. Ok. Para quem a Lei Maria da Penha é válida? Ela é válida também para o homem? Quais os direitos dos homens na Lei Maria da Penha? Qual medida protetiva se aplica a favor do homem? E quantos anos pode ser condenado pela Lei Maria da Penha? Qual é a pena máxima que uma pessoa pode pegar pela Lei Maria da Penha? Existe pena máxima e existe pena mínima? Existe. Tá, então vamos aprender sobre isso. Vamos chegar lá. Bom, então, a primeira pergunta que o senhor fez Para quem a Lei Maria da Penha para ela é válida, né? Se é igual para os dois, né? Para quem? Depois, quais os direitos dos homens na Lei Maria da Penha? Ok. Qual medida protetiva se aplica a favor do homem? Ok. E quantos anos pode ser condenado pela Lei Maria da Penha, tanto o homem quanto a mulher? Quantos anos pode ser condenado? Certo. Olha, pastor, a Lei Maria da Penha, ela foi criada baseando-se na diferença física, né, entre o homem e a mulher. Então, basicamente, ela é uma lei criada para proteger a mulher. Basicamente é isso. Quem pode ser protegido pela Lei Maria da Penha? Toda pessoa que se entenda assim, que se entenda mulher. Então, as pessoas homossexuais que se vejam como mulher, que se apresentam como mulher, né? Um relacionamento de mulher com mulher, um relacionamento de homem com mulher, só não homem com homem, né? Porque a lei é especificamente para a mulher. Então, toda pessoa que se identifica mesmo num relacionamento homossexual, que se identifica como mulher, ela tem essa proteção. Em relação ao homem, o homem ele vai ser atendido por analogia. O que significa isso? Quando acontece o inverso, né? Quando a violência parte da mulher em relação ao homem, e às vezes a gente fica pensando que isso não existe, né? E nós sabemos que a grande maioria, 99%, do atendimento da Lei Maria da Penha é em relação à violência sofrida pela mulher. Porém, existem alguns aspectos que o homem deve ser protegido por essa analogia, quando a mulher, por exemplo, um exemplo que ele é
concreto que já aconteceu. O homem praticamente não procura a delegacia da mulher para se valer dessa lei. Mas, por exemplo, uma mulher numa crise de ciúme, que começa a jogar tudo que tem dentro de casa sobre o homem, que agride o homem ao ponto dele não conseguir se defender, ou que consiga, inclusive, feri-lo, ou que o persiga, e existe. Sabe que eu sou de Ribeirão Preto. Na época ainda não existia a Lei Maria da Penha, mas eu me recordo de uma mulher que ela perseguia o marido e depois ex-marido, e todo lugar que ela carregava uma latinha de ácido, e todo lugar que ela encontrava alguma coisa dele, o carro, a moto, ela procurava jogar aquele ácido para estragar o objeto que ele tem, que hoje seria uma violência patrimonial dentro da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, ela andava armada, mas como não tinha na época a Lei Maria da Penha, não tinha um processo especial, então ela era tida apenas como louca, né? Desvairada, e ela não sofreu nenhuma sanção de liberdade. Ela teve que pagar os danos que ela causou no patrimônio do ex-marido, mas ela não sofreu nenhum outro tipo de sanção. Se fosse, por exemplo, hoje na Lei Maria da Penha, esse homem poderia ir para a delegacia e fazer um boletim contra essa mulher, e, por analogia, ele poderia até conseguir a prisão dela. Entendeu? É o único momento que o homem pode se valer da Lei Maria da Penha. Nos outros momentos, supõe-se que o senhor consiga se defender. Se eu estiver lhe atacando, o senhor consiga se defender de mim, né? Raríssimas exceções, o senhor não vai conseguir. Por exemplo, se eu estiver armada e o senhor não, né? Pode ser que o senhor não consiga me desarmar. Se o senhor for pego de surpresa, por exemplo, o senhor está deitado na cama e a mulher chega para lhe agredir. Então, assim, eu estou falando de maneira bem simples para que as pessoas entendam, né? Que nesses casos onde o homem é subjugado, onde ele é agredido, onde ele fica sem possibilidade de defesa, ele pode recorrer à Lei Maria da Penha. A senhora conhece caso, por exemplo, de homens, por exemplo, às vezes ele ficou paraplégico por causa de um acidente, por qualquer outro motivo, e ele ser abandonado pela esposa? A senhora conhece algum caso desse, e numa situação dessa, o que acontece, doutora? Nessa situação não é Lei Maria da Penha. Nessa situação depende o motivo pelo qual ele ficou inválido, né? Ele ficou paraplégico. Ele pode, se foi algo causado por ela, que ele não teve como se defender, ele pode recorrer à Lei Maria da Penha. Se não foi, e ele por acaso teve esse problema de saúde e ela o abandonou, não tem o que fazer. Ele não tem, nem ele nem ela, a mulher também não tem o que fazer. Porque o que se protege nessa vulnerabilidade de doença e cuidado é o idoso ou a criança. Entendeu? Então, não tem, por exemplo, um homem de meia idade que sempre foi forte, saudável, e de repente ele fica num estado de saúde, que ele não consiga sobreviver sozinho, sem a ajuda de alguém, e a mulher abandona. Não tem o que fazer. Ele tem que procurar um socorro de alguém que ele conheça e que lhe possa socorrer. Independente da situação financeira? Independente da situação financeira. Ele pode recorrer à justiça comum, pleiteando um auxílio, se ele comprovar que realmente ele não tem condições de se manter sozinho,
Porque muitas vezes ele é um paraplégico, mas ele consegue se movimentar, né? Ele consegue fazer com a cadeira de rodas, ele consegue fazer tudo, ele não depende de outra pessoa. Mas se é um caso realmente de inabilidade, então ele deve procurar a justiça e discutir, porque cada caso é um caso. Entendeu? Pode ser que o juiz entenda que realmente ele tem direito em receber uma pensão, uma ajuda, até para se pagar um cuidador, uma cuidadora, entendeu? Pode ser que ele tenha. É sempre. A justiça está aí que é para a gente se socorrer dela. Tá certo. Ela não socorre os que dormem, quer dizer, se o senhor não perguntar nada, ela não vai responder nada. Mas se o senhor perguntar alguma coisa para a justiça, ela sempre vai ter uma resposta, pelo sim ou pelo não. Maravilha. E a senhora tem mais alguma coisa para concluir sobre esse assunto? Então, a medida que o homem pode se socorrer, então, é essa, né? Uma medida de prisão, se for, em último caso, se ficar comprovado que ele não tem sossego, e eu conheço casos assim, né? Que o homem não, que a mulher não dá sossego para o homem, né? Então ele pode se socorrer e a medida vai ser, por analogia, uma medida protetiva, provavelmente de tirar ela de circulação, de prendê-la para que o homem possa se. Tá certo. Da Lei Maria da Penha, eu só queria deixar mais uma vez evidente, pastor, que para as mulheres não deixarem de pedir socorro, não deixar de denunciar, precisa denunciar. A denúncia é basicamente o socorro que ela vai poder receber. E é o único recurso também, né? É o único recurso, porque se ela antes de sair de casa, eu estava passando, enquanto eu estava me arrumando, estava passando o jornal e eu até tirei uma foto da notícia que diz, quer ver, pastor, como é que é? Assim, antes de sair de casa já tinha acontecido mais um fato. Então, diz assim, olha, vingança ciumenta de Ismael. Simone achou que tinha encontrado o amor da vida. Ela pagou com a própria vida. Então, quer dizer, morrem 5 mulheres, em média, 5 mulheres por dia no Brasil pelo feminicídio. Então, o feminicídio ele foi incluído no Código Penal em 2015. Até 2015 não tinha essa figura do feminicídio. E ele tem uma pena de 8 a 12 anos e mais as agravantes, né? As agravantes que pode chegar aí muito mais. Então, mas o feminicídio ele já manda para a cadeia. De alguma forma, ele já manda para a cadeia. Porque o crime com pena maior além de 4 anos já vai ficar preso. Então, ele vai direto preso, a não ser que ele fuja, né? Mas para que isso não aconteça, a mulher precisa prestar atenção naquela evolução que nós falamos, da tensão. Começa com uma tensão, às vezes uma resposta mal dada, uma agressão verbal, e aí passa para psicológica, que passa para material, que vai, mas tudo isso não é assim. Agora ele está na psicológica, daqui 1 ano vai para material. Não, é tudo uma coisa muito, é uma engrenagem, é tudo muito rápido. E a mulher tem que estar atenta em relação a isso. Porque se todo dia ela recebe uma... E essa noite eu fiquei prestando atenção. Eu moro num conjunto de apartamentos e no apartamento de cima eu ouvi metade da noite uma discussão entre marido e mulher. E a discussão era, me deixa dormir, não, você não vai dormir, porque você vai ter que ouvir o que eu quero falar. Ela trabalha o dia todo, ele faz bicos, então não trabalha, mas quando chega em casa,
quer tudo em ordem. Então, e ela chegou correndo para fazer o que tinha que fazer em casa, mas quando ele chegou, ela ainda não tinha terminado. Então, aí começou a chantagem emocional dele, e eu depois dormi, porque eu cansei de dormir, mas eu ouvi até, por exemplo, 2 horas da manhã, eu ouvi que ele não a deixou dormir. Então, isso, se acontecer uma vez, porque vocês estão discutindo, uma vez. Aconteceu a segunda vez, já tem que ficar atento. Na primeira vez, você já tem que prestar atenção no que é que esse homem está falando com você. Do que ele está falando com você. Quando chega na segunda, terceira vez, já é um sinal de que ele é um homem violento e que, de alguma forma, ele vai dominar essa mulher. E isso, o final disso chama feminicídio. Porque ele vai, porque eles discutiram, eu quero dormir, me deixa dormir, cala a boca, não vou calar. Esse é um momento que as coisas vão crescendo. Só que chega no momento que o homem não quer mais conversar. Ele quer que ela se cale de qualquer maneira. Então ele vai fazer o quê? Ele vai agredi-la. Então começa numa discussão na cama. E muitas vezes naquela discussão ele já mata. Porque eles estão ali discutindo, ele quer que ela pare de falar, ela não para, ele enforca. Aperta o pescoço até ela... E no momento da raiva, a força não tem limite. Então, é um momento fatal. E ela está ali deitada, provavelmente, né? À mercê dessa violência que ele vai cometer contra ela. Então, é muito sério, muito sério. Fiquem atentas a qualquer sinal de violência, de estupidez que esse homem que convive com você possa te dar. Mas qualquer, por menor que seja. Porque isso vai aumentar. Começa pequenininho, mas isso vai levar você para um lugar onde talvez você não esteja esperando ir. E tem uma outra coisa. Se você não denunciar, essa discussão da noite que ele não deixou você dormir já é uma violência psicológica. Então, vá na delegacia da mulher, já faz um boletim de ocorrência, porque esse homem vai ser chamado lá e ele vai ouvir uns conselhos da delegada e depois ele vai ouvir uns conselhos do juiz e talvez ainda dê tempo de recuperar esse homem, porque o juiz vai encaminhá-lo para as palestras que normalmente existem para cuidar do homem psicologicamente falando. Então, é o momento de você começar a cuidar desse homem. É o primeiro momento, é o momento da violência psicológica, é o momento que começa essa tensão. Entendeu? Porque dali, se a mulher não tomar pé dessa situação, ela vai deixando, isso vai crescendo, daqui a pouco ele afoga ela com o travesseiro, aperta com o lençol no pescoço, ou então esmaga, estrangula. É muito sério, é muito sério. E as mulheres têm que ter essa visão de que se você casou, você conhece a pessoa que está convivendo com você, pelo menos supõe-se, né? Se bem que hoje é difícil, porque assim, conhece hoje, às vezes conhece numa noite e já leva para casa, nos bares. Às vezes a mulher também está embriagada e ambos vão... O embriagado não tem noção do que está fazendo, né? E essa mulher leva esse homem para casa dela. A senhora vê aquele maníaco do parque? Ele matou aquelas mulheres e ele conseguiu levar aquelas mulheres de boa, para onde ele quis levar. Exatamente. Isso aí pode ser uma... É o que isso daí? É uma psicopatia, né? Então, mas o que leva uma mulher, por exemplo, a conhecer? É só a lábia mesmo ou tem a ver a estrutura familiar por trás? Falta de ensinamento, falta de orientação? Olha,
É assim, pastor. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, né? E já grande, adulto, ela não se desviará. Quer dizer, se ela tem em casa, e é isso que é muito importante. Hoje nós não temos mais a mesa do almoço e do jantar, né? Com os pais e os filhos reunidos para ali discutirem todas as questões sociais da família. Então, o pai sai de manhã para trabalhar, a mãe sai de manhã, sai para outro lado para trabalhar, e às vezes os filhos ficam sozinhos em casa, não tem quem lhes oriente. E aí, essa menina não recebe o carinho do pai, porque a primeira figura masculina que a mulher se apaixona é pelo pai. Então, o pai é a referência de homem na vida dela. Mas se ela não tem essa referência, qualquer homem pode fazer pode ser essa referência. Se ela não tem a figura masculina do pai, por isso que um lar é formado de pai, mãe e filhos. Porque se ela não tem essa referência masculina, ela vai se deixar ludibriar por qualquer conversa boa, que for boa para o ouvido. Porque a mulher, ela é mais de ouvir, o homem é mais de visão, é mais de olhar, né? Então, o homem, para gostar de uma mulher, primeiro ele olha a mulher inteira, escaneia, né? A mulher inteira, fisicamente, se nem ouviu a voz da mulher, né? Mas ele já se interessou. A mulher não. A mulher conhece o homem de olho fechado. Então, ela se apaixona por ele por ouvir. E aí, o homem sabe o que falar para uma mulher. Quando ele quer conquistar, ele sabe o que falar. E principalmente esses homens que têm uma tendência psicopata, né? Ele tem um desvio ali intelectual. Então, ele sabe todos os meandres que ele deve usar para conquistar. Ele não tem sentimento. O psicopata não tem sentimento. O prazer do psicopata é na conquista. Por isso que ele fica pouco tempo com uma mulher, ou ele mata, ou ele bate, vai embora. O prazer dele, o prazer que o senhor sente em beijar e abraçar a sua esposa, ele sente só na conquista. Conquistou, pronto, perdeu o interesse. Entendeu? Então, ali, a conquista dele termina no ato sexual. Então, ele é o poder dele, né? Naquele momento, aquela presa está à mercê dele. Ali é o prazer, o auge do prazer dele. A partir dali, ela passa a ser um estorvo. Então, ele mata. Entendeu? E ele mata quantas ele conquistar. Tanto que o Maníaco do Parque, ele casou na cadeia, né? E eles não deixam ele ter visita íntima com a esposa. Porque ele mata. Porque a justiça fala ele entrar lá dentro. Ela não sai viva. Porque o auge do prazer dele é esse momento que ele fala, tá todinha na minha mão. Entendeu? Então, o segundo passo é ele se desfazer daquela coisa, né? Porque a partir dali, a mulher já virou uma coisa para ele. Então, o que o senhor me perguntou, o que leva uma menina a seguir, né? Eles não aparecem. A gente, na igreja, a gente sabe que o diabo não aparece com chifre, com rabo, né? Com capa preta. Não. Ele aparece bonito, né? Que é exatamente para... Ele é o quê? O enganador. Diabo significa enganador. Isso mesmo. Né? Então, ele é o enganador. Ele aparece do jeito que ele sabe que ele vai conquistar. Bem arrumadinho, sempre bonitinho, sempre limpinho. A não ser essas pessoas, esses andarilhos que ficam soltos e correm atrás das mulheres na rua. Isso é uma outra coisa, isso é uma outra situação. Esses também têm essa psicopatia,
mas eles têm a eventualidade, a questão da eventualidade, do momento, a ocasião. Ah, uma mulher sozinha, um lugar escuro, é propício. Ela não vai ter como se defender. Então eu vou atacar. Agora, pais, principalmente pais, conversem com suas filhas, aconselhem suas filhas, contem para elas o que é o mundo fora da sua casa. Porque se você não contar, ela vai ser vítima. Alguém vai abusar dessa menina. O senhor não ouve muito falar assim, mas ela saiu para ir no banco e não voltou. Saiu, muitas vezes, ela sai de casa já sabendo que ela não vai voltar. Porque o celular, rede social, conhece a pessoa, conhece o cara, às vezes está conversando. Os pais não têm essa preocupação de tirar, ainda que seja, mas é adolescente, já tem 15, 16 anos, tira o celular dos seus filhos à noite. Tira, não deixe, porque à noite ela liga o celular não faz barulho, ela liga o celular e ela passa a noite inteira conversando com aquela pessoa que não tem o que fazer, a não ser ficar ali na internet tentando conquistar essas meninas. Normalmente são adolescentes, eles vão fazendo com que essa adolescente se sinta protegida por eles. Então eles começam a perguntar, eles fazem um questionamento com elas, fazem um questionário com elas sobre como é a vida em família, o que é que ela gostaria de fazer fora, o que é que os pais não deixam ela fazer. E aí ele vai suprindo essas falhas dos pais, ele vai suprindo na conversa, vai fazendo com que ela tenha confiança nele e sinta nele o prazer da liberdade. Entendeu? Então, aí no dia seguinte, ela às vezes nem pega uma troca de roupa. Muitas vezes eu já vi isso acontecer, da menina colocar 2, 3 roupas, uma por cima da outra, para sair, para a mãe não perceber que ela está saindo e não vai voltar. E sair vai encontrar com uma pessoa que ela não conhece. Às vezes é um velho de 200 anos se passando por um garotinho. E um pedófilo, né? Pode ser um pedófilo, nós vamos falar agora sobre isso. Pode ser uma pessoa, pode ser um psicopata, pode ser um sequestrador, né? Porque tem o sequestro de meninas para levar para a prostituição. Então, muitas meninas são sequestradas e depois que elas estão na posse deles, elas não têm mais o que fazer, eles mandam para onde quiser, porque tem uma rede de prostituição. Então, eles mandam essas meninas para onde eles quiserem, ela não tem mais contato com ninguém, né? Ela fica ali presa é assim, durante o dia, elas ficam todas presas num quarto, sem comunicação. E à noite, elas saem para uma sala onde elas se prostituem. Entendeu? É da sala para o quarto, do quarto para a sala. Então, normalmente é uma casa onde tem o local onde se recebem os clientes e alguns quartos. Então, ela sai do quarto, onde ela fica o dia todo, para essa sala, onde ela vai receber os clientes, onde ela vai ser escolhida por um homem para passar a noite ou algumas horas, fazer um programa com ela. E saindo desse quarto, ela volta para o quarto onde ela fica presa. Então, elas são literalmente escravas. Se nós tivermos um tempinho, nós vamos bater um papo sobre isso, falar sobre o trabalho que a senhora faz no Itatinga. Nossa, maravilha. Porque a senhora deve ter ouvido muita história, porque muitas mulheres foram parar ali, né? E nós podemos até falar, nesse momento, nós temos ainda mais uma noite para falarmos sobre a pedofilia. Eu acho que esse momento é muito bom para nós falarmos sobre a prostituição. Nós temos em Campinas o maior prostíbulo a céu aberto,
autorizado pelo município da América Latina. É o maior prostíbulo da América Latina, que é o Jardim Itatinga. Como que nasceu o Jardim Itatinga? As meninas se prostituíam na rua. Então, antigamente a gente via muito isso, né? Nas esquinas, nas ruas. Então, nessa época que surgiu o Jardim Itatinga, foi quando começou a surgir o taquaral, Se eu não me engano, em 1977. é por aí. Então, essas meninas se prostituíam lá, naqueles lugares. Como que chama esse outro bairro chique ali depois do centro? É o Cambuí? Cambuí. Então, ela era ali, do Taquaral, Cambuí. E no centro de Campinas. E no centro. Só que o Taquaral começou a ser vendido como um local caro. Então, começaram a demarcar o Taquaral para a alta sociedade. E eles não queriam, a alta sociedade não queriam aquelas meninas se prostituindo ali, porque além de desvalorizar os imóveis, né, trazia ali uma insegurança. Então, o prefeito municipal na época, que eu não vou me lembrar quem era. Eu acho que era o Chico Amaral. Chico Amaral, eu acho que era o Chico Amaral também. Eu tenho uma leve... Mas eu não gosto de falar, às vezes, né, para não dar... Então, quem tiver curiosidade, pesquisa. Pesquisa. Então, o prefeito municipal, nessa época, doou essa área do Jardim Itatinga para a prostituição. Então, ele pegou todas as meninas e levou para lá. Falou, aqui vocês podem trabalhar. Então, o Jardim Itatinga ele é autorizado pela prefeitura municipal. Ninguém pode ir lá incomodar. Nós temos um trabalho lá no Jardim Itatinga, sob a direção da pastora Solange Boaventura, que chama Páginas Novas. E esse trabalho faz exatamente isso. Ele acolhe. É um trabalho que não interfere, mas é como se fosse um oásis no meio daquele deserto. E o que nós temos visto é que a maioria das meninas, quando chegam ali, são meninas bonitas, meninas, a maioria delas cultas, mas que vêm com a promessa de ganhar muito dinheiro. Não, você vai ficar lá um mês, você vai ficar rica e você vem embora. Tem gente lá há 15 anos que não consegue sair. E já chega devendo para a pessoa que trouxe, Já chega devendo. Porque assim, por exemplo, essa menina que saiu, estava no celular com quem ela não conhecia, e aí saiu de casa vestindo 3, 4 roupas, uma por cima da outra, para os pais não verem, e encontrar quem ela não conhecia, por exemplo. Ela chega nesse local, ela se encontra com essa pessoa, e essa pessoa vai levá-la para a prostituição. E fala para ela, você vai ser modelo, você vai ser manequim, você vai ser uma princesa, dançarina, você vai, entendeu? Uma acompanhante de luxo. E aí ele pega todos os documentos dela, ele paga a passagem dela para o lugar. Nós temos gente aqui de todos os lugares do Brasil, de Rondônia, de Roraima, de todos os lugares do Brasil. Porto Velho, de Minas, daqui de Sumaré, de Hortolândia, de Mogi, de todos os lugares do Brasil. Nós temos lá um livro que nós colocamos o nome delas para oração, durante a evangelização que nós fazemos ali, no meio delas,
que nós temos inscrito ali 340 meninas. 340 meninas. E elas se renovam. Periodicamente, eles pegam essas meninas e tem um intercâmbio. Então, eles pegam as meninas daqui e levam, as que não são de Minas, né? E levam para o prostíbulo de Minas, por exemplo. Aí fica lá um tempo, Minas manda umas meninas para cá. Aí daqui manda para o Rio, do Rio, entendeu? Então, elas fazem um rodízio. E essas meninas, elas têm que comprar roupa dali, da zona, dali do Itatinga, elas têm que comprar comida ali, elas fazem cabelos, fazem unha, se depilam, tudo ali, elas não podem sair dali. E isso tudo gera uma dívida para elas, né? Uma dívida grande, porque, por exemplo, se eu fazer uma mão lá custa R$50, que aqui fora se eu faz mão e pé por 40. Entendeu? Então tem que fazer toda semana, imagina. Só de mão, se ela fizer só uma mão, ela vai gastar R$200 por mês. Mas ela faz mão e pé, mas ela também se depila, mas ela também faz cabelo. Mas ela também precisa comprar roupa, porque não é qualquer roupa. Cada casa tem o seu estilo e a menina precisa obedecer aquele estilo. Então ela precisa comprar roupa, ela precisa comprar sapato. E ela precisa comer. E até a água que ela bebe, ela paga. Então, ela tem uma dívida eterna. Que quem consegue sair dali, a maioria das vezes sai fugido. Sai com a roupa do corpo e vai embora. Pede socorro para alguém e vai embora. Da mesma forma que ela chegou, ela tem que sair. Porque é muito difícil ela falar, não, a partir de hoje, tá aqui, não devo nada para casa e eu tô indo embora. É muito difícil. É uma escravidão. E, às vezes, a gente fica pensando assim, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade. Os senhores de escravos somos nós que frequentamos lá. E às vezes, sem falar em droga, né? Que às vezes muitas drogas. Elas usam até mesmo para poder se encorajar e tal, já fica devendo já para outro tipo de gente, né? Isso aí já é o traficante. Então ela fica totalmente à mercê daquele local. E muitas vezes até jurada de morte por causa das dívidas. Porque elas têm que fazer uma quantidade de programa para pagar a casa, porque elas pagam onde elas ficam, elas pagam. Elas são trazidas para uma determinada casa de prostituição, ali elas pagam a hospedagem, a estadia delas. Então elas têm que fazer um determinado número, uma quantidade de programas para pagar a casa, mais uma quantidade para pagar a roupa, comida, mais uma quantidade para pagar drogas. Então, imagina, essas meninas não saem de lá. Não saem de lá porque não conseguem sair. A dívida fica muito grande. Então, e sabe quem é que é o senhor de escravos? São os que frequentam ali, né? Porque só existe a oferta porque tem a procura. E grande parte das pessoas que vão lá são homens casados. Que vão lá, muitas vezes, porque não querem fazer com a esposa em casa o que eles fazem lá. Conversa com a sua esposa. O que a maioria das vezes esse homem está precisando é de um tratamento. É de um tratamento. Porque se ele não pode fazer com a esposa o que ele vai fazer lá, é porque o que ele vai fazer lá não é certo. Ele vai fazer lá, como ele vai pagar para fazer, ele vai subjugar uma pessoa para fazer o que ele quer. Ele vai maltratar uma pessoa, ele vai escravizar uma pessoa, ele vai comprar uma pessoa, um tempo de uma pessoa, para fazer aquilo que ele quer, que ele não quer fazer com a esposa em casa. Então, esse homem certamente
está doente. Porque o que é que não pode fazer com a esposa? O que é que te dá tanto prazer que você não pode fazer com a sua esposa em casa? Tá errado. Se não pode, tá errado. Não é verdade? Porque o homem, o homem, quando eu digo homem e mulher, eu digo homem com H maiúsculo, é ilimitado. A pornografia, ela vai consumindo o homem. Então, hoje ele vê, por exemplo, uma revista pornográfica, e ele se contenta, ele se satisfaz com a revista hoje. Amanhã, a revista já é pouco, né? Amanhã, digo, o tempo vai passando, a revista já não... Aí ele já precisa ver alguma coisa em movimento. Então, ele vai para os filmes pornográficos, ele vai para as coisas que fazem movimento. Daqui a pouco, ele já não quer mais ver uma mulher nua num filme, para ele já não basta. Então, ele já precisa ver uma relação sexual escancarada, né? Então, ele precisa ver ali tudo acontecendo para que ele possa se satisfazer. Aí ele viu aquilo, do outro dia já não basta, ele já quer ver um homem e duas mulheres, ou duas mulheres e um homem, ou duas mulheres e dois homens, ou três mulheres e três homens e dois homens. Daqui a pouco ele já quer ver uma relação homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, e daqui a pouco ele já não sabe, a mulher dele já não é nada. Porque ele não vai conseguir fazer com a mulher, ele vai ter vergonha de fazer com a esposa o que ele faz ali entre quatro paredes, ele e o celular dele, ou ele e o computador. E o que acontece? Muitos casamentos são findos por causa disso. Meu marido não me procura mais. Ai, por que será? Será que ele está com algum problema físico que isso tem feito com que ele, tenha vergonha de me procurar? Não, ele não procura mais porque a relação normal, homem e mulher, aquilo que Deus fez para tornar-se um só, já não atrai mais ele. E um agravante que acontece nesse meio aí, que quando a mulher ela descobre, ela leva aquele choque, aquele susto, e ela parte para cima da pessoa atacando, brigando, né? Esse é outro mal. A mulher tem que ter muita maturidade para entender esse nível que chega o homem. O homem é um pouco mais pro instinto do que a mulher, né? Mas existe muita mulher que procura pornografia também. Mas muita mulher. Eu ouvi uma pesquisa, 36%. A senhora que mandou para mim, não foi o link? Foi. Se eu não me engano, ele falou 36%. Exatamente, né, das mulheres. De mulheres que procuram a pornografia. E aí, quando chega... O que acontece com esse homem? Quando ele é expulso de casa, porque a mulher não vai entender esse processo, e é isso, eu quero falar agora especialmente para as mulheres, você que já sentiu isso na pele, você que já teve um marido que é viciado, ou que tem um marido que é viciado em pornografia, você precisa ajudá-lo. Você, muito mais que esposa, você precisa ser amiga. E amiga não julga, não é? E aí ela tem